Pessoinhas que eu mais ou menos conheço. Konnichiwa, Nandeska, hello from the other side. Esse vídeo é só pra quem é louco de pedra como eu. Quem tem estômago forte. Só que não. Teoria sobre Jack Estripador. Então eu tô aqui porque a luz apagou sadinha de novo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e... Beijão. Hazigachu! Jack, o Estripador. Um possível suspeito feito com a caricatura The Illustrated London. Londonense publicou no dia 13 de outubro de 1888, retratando um convite de vigilância de Whitechapel. Ei, acorda, seus débeis! Assassinação! Buscando Jack o Estripador, como ele se autodenominar. Nome? Ninguém sabe. Data de nascimento? Nem se fala. Data de nascimento? Em branco. Nacionalidade? Britânico, possivelmente. Crime? Pelo menos 5 a 11 assassinatos. Pena? Não foi preso. Situação? Desconhecida. Então, era isso que a polícia tinha. Um monte de nada. Um monte de vazio. Pra quem não sabe, nunca ouviu falar da lenda de Jack Estripador. Jack Estripador é um pseudônimo usado por um famoso assassino não identificado. Jack Estripador se originou por uma carta escrita por algum demente que alegava ser o assassino, que essa carta na época foi divulgada pela imprensa. Mas por que, Aniele? Por que você tá falando de um assassino que já foi, que já passou? Será que já foi? Será que já passou? Até hoje, pesquisadores se bicam para saber quem foi o Jack Estripador. Jack Estripador não é só uma lenda verídica. Hoje, ele tá presente em tudo e a gente quase não nota. Calma, não dessa forma. Quem vê séries provavelmente já ouviu falar ou até viu interpretando um cara de máscara, dizendo ser o Jack Estripador, porque até então ninguém sabia direito o rosto dele. Quem vê animes, ele também tá lá, como o Cavaleiro da Renascença ou até na Apócrifa. Os ataques do Jack realmente ocorriam a prostitutas que trabalhavam e viviam nos bairros pobres de West End, as quais sofriam cortes na garganta e cortes abdominais. E ele removia todos os órgãos. Porque é história, porque é verídico, gente. Vocês podem ouvir qualquer coisa ali sendo uma mentira. Agora eu vou contar uma coisa que é verdade. Vocês estão aí... Eu não quero nem saber, eu não quero saber. Eu falei que eu tava preparando alguma coisa pros Darks. Eu falei isso. Na minha teoria, eu comecei a pensar. Se ele cortava todos os corpos... Vamos pensar assim, como se fosse um pequenininho... Vamos bancar o detetive. Vamos bancar o detetive. Pensar comigo. Se todos os corpos eram perfeitamente mutilados, vamos pensar. Ele provavelmente tinha algum conhecimento de medicina. Provavelmente. Ao todo, Jack teria matado entre 5 e 11 mulheres. É que todos os sites dizem que foi onde eu achei, eu procurei em livros, procurei em puta que pariu, eu procurei em tudo. E mais ou menos todos dizem que tenho 5. Tenho 5. Mas eu acho que... Vamos pensar, alguns dizem que entre 5 e... entre 5 e 4, 5 e 6. Então eu comecei a somar todos que eles dizem. Eu comecei a procurar, porque dizem que tem muitas vítimas e vítimas e vítimas, e eu fui somando todas as vítimas ao todo e deu 11, de 5 a 11. E, sinceramente, mano, eu tive que ver tudo, tudo. E foi horrível. Então, falar aqui pra vocês mesmo, eu só tô montando a minha teoria mesmo sobre o Jack, e eu não ia falar nada, tipo, geralmente ia falar sobre... Sei lá, eu ia falar... Eu tô falando de um jeito mais night, de um jeito mais leve, tá? Pra que vocês possam entender, porque eu sei que tem gente que gosta e tem gente que é fanático por história, como eu, que sou apaixonada por história. Das 11 vítimas, eu resolvi separar 5 e dizer aqui. Mary Ann Nichols, sexta-feira, 31 de agosto de 1888. Anne Shapton, sábado, dia 8 de setembro de 1988. Elizabeth Street, domingo,
30 de setembro de 1988. Catherine Edmonds. Domingo, 30 de setembro de 1878, 45 minutos depois de Elizabeth. Vítima 5. Mary Jane Kelly. Sexta-feira, 9 de novembro de 1888. Todas as vítimas dele seguiam o mesmo padrão. Então isso me ajudou a levar, depois de muito estudo, né, porque eu já era bem viciada nessa história e eu me afundei mais, e foi que é onde eu criei essa teoria. A verdade sobre Jack Estripador é que ele nunca existiu. É o que, mano? What the fuck? Mas como assim ele nunca existiu? Você fez uma propaganda que o cara não existia. Não, gente. Ele existia. O assassino em si existia. Jack Estripador, não. Porque, olha só. Sim, exatamente. Até Jack Estripador foi uma invenção da mídia. O apelido foi dado por uma prostiranha. Eu quis dizer uma querida e amável jornalista que admitiu ter enviado uma carta falsa para a polícia dizendo que, assinada dizendo que era o assassino. Então, diga-me, essa tem que matar. Mas o meu conceito, ou seja, da minha parte, o assassino em si existia, mas não o fake criado pela mídia. Ou seja, o fake para londonense que é a mais popularidade. Porque até então a londonense não tinha tanto. Nem os editores, os jornalistas, eles não tinham tanto público. Que foi quando Jack Estripador foi criado, eles começaram a bum 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 bum. Vinha assim, ó, carta assim, dizendo que seu Jack Estripador, até uma jornalista querer fazer isso, que nem água, assim, chover água de carta, e a polícia louca procurando por um assassino que na verdade não existia, por um assassino criado pela mídia, mas quando o verdadeiro assassino ainda estava à solta, porque eles estavam toda a vida procurando as pistas erradas, eles estavam a vida toda procurando pelo caso errado e nunca chegavam a uma certa conclusão, ou seja que Jack Estripador era um cara qualquer, como qualquer outro. Mas como assim ele é um cara normal que qualquer outro? Eu posso explicar. Isso eu posso explicar. Vamos começar a encaixar as peças. Jack Estripador tinha uma certa destreza, ou seja, ele tinha um conhecimento de medicina grande. Para ele fazer tudo aquilo ali nos corpos, ele tinha um conhecimento de medicina grande. Então, o quê? O que ele era, mano? Às vezes o óbvio é simplesmente o óbvio. Ele era um médico das ruas pobres de Londres que pirou na batatinha. Ele era um assassino que não se mostrava, porque se tu pensar bem, assassino que é assassino, bandido que é bandido, bandido que é bandido, quer se mostrar, quer cana, bandido que é bandido não quer cana. Ele sabendo que se ele fosse se mostrar, coisa assim, história, ele ia acabar sendo preso. Qualquer um pensa nisso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação para receber mais vídeos malucos meus. E esse conhecimento mesmo é só por os darks, né? Pra quem tem estômago forte. Tá, eu tô brincando, isso aqui não foi nada. Mas eu tava conversando num grupo sobre isso. Num grupo que é sobre Jack Estripador. E a gente tava falando muito sobre isso. E cada um tinha a sua teoria. E pelos poucos, cada um tinha uma teoria muito legal. E a gente foi criando as teorias juntos. E a gente foi mostrando. E, cara, aquilo foi legal. Então é isso aí, beijinho. Então, beijitos e fui! Rasengan!